Boa noite a todos. O senhor secretário fará a chamada dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Anderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presente, Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 28ª sessão ordinária do segundo período, colocando em discussão e votação a ata de sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantenham-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Ofício número 85/2014, assunto 6ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Anexo edital número 001/2014. Excelentíssimos senhores vereadores, pelo presente, convidamos a vossas excelências a participarem da 6ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, a ser realizada no dia 28 de novembro de 2014, a partir das 13 horas, na Agremiação Esportiva Piraiense, e encaminhamos anexo o edital número 001/2014 com as orientações e normas gerais para a ciência. Nossas pessoas idosas sentir-se-ão orgulhosas com a presença de vossas excelências e, por oportuno, reiteramos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Gilberto Martins Loureiro, Conselho Municipal do Idoso, presidente. Passaremos para o grande expediente, para o uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores, inscrito na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, vereador Charles. Boa noite, senhores vereadores, munícipes presentes, internautas que nos assistem. Queria também agradecer aqui, já feito pelo nosso nobre vereador Júnior, o convite para a 6ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Quero agradecer ao Gilberto Martins e dizer a ele que, com certeza, estarei participando. Será um prazer participar mais uma vez desse evento, dessa conferência, que muito acrescenta e soma para o desenvolvimento da nossa sociedade. Gostaria de fazer algumas considerações baseadas no ocorrido ontem nessa casa, dizer que acho que entendo ser de direito e legal que as pessoas se manifestem, que as pessoas se pronunciem, que as pessoas se comuniquem e que se apresentem. Eu só não concordo, obviamente, com que haja desrespeito, que haja agressões, principalmente verbais, num ambiente onde nós precisamos tratar de assuntos mais sérios, assuntos que vêm de encontro com os interesses da sociedade. Então, as manifestações ocorridas ontem aqui foram manifestações não coordenadas por mim ou por qualquer um outro membro dessa casa, tenho certeza. O que houve foi uma manifestação espontânea de um grupo que entendia que as coisas não deveriam ter caminhado como caminharam. Fica aqui o registro, para que não haja dúvidas, para aqueles que acham que possivelmente possa ter havido alguma manobra nesse sentido. Aliás, se tem uma coisa que eu não sou muito bom, é de manobras nesse sentido, até pela minha retidão, pela minha forma de conduzir as coisas, com clareza e objetividade. Queria ressaltar e deixar também registrado que a eleição que aqui aconteceu ontem foi legítima. Nós não temos que nos opor, nós temos que andar para frente e ajudar a construir um novo caminho e aproveitar esse novo momento para fazermos e trazermos as transformações que a casa precisa. Não há aqui nenhuma rejeição a qualquer nome que seja, principalmente ao nome do vereador Júnior Rocha, ontem escolhido para presidir essa casa nos próximos 2 anos. Ao contrário disso, acho que o nobre vereador tem condições, tem capacidade para tal. Mas isso não significa que eu não estarei atento, que eu não estarei acompanhando, que eu não estarei fiscalizando e cobrando as ações e as mudanças que essa casa precisa sofrer. São muitas. Não pensem vocês que são poucas.
nobres vereadores que aqui estão são conhecedores das muitas falhas que vêm ocorrendo ao longo desses anos. Me confesso e me redimo ao confessar. Eu fui, de certa forma, omisso quanto a isso. Isso me envergonha. Não serei mais. Não compactuarei com qualquer tipo de falcatrua, qualquer tipo de deslize, qualquer coisa que não venha de encontro com a clareza e transparência que a sociedade pede. Não estou aqui para fazer parte de nenhum tipo de movimento, de nenhum tipo de quadrilha que possa vir a existir ou tenha existido no passado, ou vir a se instalar. Não é essa a nossa função. A nossa função é legislar e trabalhar em prol da nossa sociedade. Repito e reafirmo, estarei atento, participativo e disposto e à disposição para ajudar o presidente dessa casa, se assim ele entender que eu possa fazê-lo, estarei aqui para tal. Mas isso, estejam certos, acontecerá de uma forma muito clara e muito transparente. Terá o meu apoio, sim, desde que tome as atitudes que deverão ser tomadas, pois, se não o fizer, não terá meu apoio. A começar, talvez, nobre vereador Júnior, hoje eleito presidente, e nobres colegas que compõem a sua mesa diretora. Nós precisamos, como dito ontem, acabar com a farra das viagens, acabar com o turismão que virou essa Câmara. Turismão esse que só traz prejuízos para os cofres públicos. Turismão esse que leva o nosso dinheiro, que faz com que o nosso dinheiro seja aplicado de forma indevida, no lazer daqueles que deveriam aqui estar trabalhando. Ontem, por exemplo, foi colocado à minha mesa um projeto de resolução para ser votado, para autorizar ou para tomar ciência da viagem do nosso presidente Prico. Eu me recusei a assinar, disse que não mais assinarei nenhuma dessas resoluções que não sejam lidas em plenário e que não tenham realmente sentido de trazer para essa casa mais informação, mais conhecimento, para qualificar os nossos profissionais, qualificar a nossa mão de obra. Sou favorável a cursos nesse sentido. Não sou favorável à farra. Não sou favorável à má aplicação, má versação dos recursos públicos, que é o que tem acontecido. Então, nobre vereador Júnior, já fica aqui o meu primeiro pedido à Vossa Excelência, para que não mais ocorra esse tipo de situação nessa casa. Todo e qualquer projeto, seja ele de resolução, terá que ser lido em plenário. Caso não, eu me manifestarei contra a atitude da mesa diretora. Por que isso, senhores? Porque nós precisamos saber aonde está sendo aplicado o nosso dinheiro. E eu vou dizer aos senhores, aonde estaria sendo aplicado cerca de R$25 mil do nosso dinheiro no dia de hoje até o dia 14. Estará sendo aplicado em Florianópolis. Cidade bonita, gosto muito, vou sempre lá. Minha empresa, a matriz, é de lá e vou com as despesas pagas pela empresa, lógico, não vou pela Câmara. E lá, então, nós temos hoje um grupo dessa casa fazendo curso. Eu não vou chamar de turismão por enquanto, vou deixar o turismão para o final. Fazendo curso, essas pessoas estariam lá. Então, eu vou perguntar aos senhores, vou dizer primeiro qual é a programação do curso. A programação do curso para o dia 11 é a inscrição e entrega do material de participação. Para o dia 12 do 11 até o dia de 2014, o tema é a independência dos poderes e o legislativo municipal, às 10 da manhã. Às 14 horas, Previdência Pública. No dia 13, nós teremos a seguinte atividade: atualidades legislativas, novidades no processo legislativo, reflexo da queda da receita para os municípios. Um tema técnico. No dia 14, nós temos um estudo de casos sobre projetos e depois a entrega de certificados. Todos entenderam? Foi claro?
Agora vem a pergunta do vereador Charles, que me deixa indignado, que me deixa aqui a pensar se realmente nós somos esse bando de idiotas que pensam que somos ou não. Foram para este curso o procurador Duda. Procurador, talvez faça sentido, um procurador realmente está lá participando, né? Independência dos poderes, legislativo municipal, previdência pública, atualidades legislativas, talvez. Foi também a senhora Cíntia, responsável pelo protocolo. Vou deixar a interrogação para os senhores. Senhora Rosângela, da contabilidade. Não sei da sua função, não sei da sua condição para estar participando. Talvez o item aqui, onde se trata do reflexo da queda da receita para os municípios. Talvez. Mas ainda assim, não seria assunto para ela. Porque o que nós vivemos é do repasse. Nós vivemos do que é repassado pelo Executivo e trabalhamos em cima desse repasse. Não sei o porquê estudar essa queda. Depois o funcionário Sandro, que é responsável pelo almoxarifado dessa casa. Mais uma interrogação. O que estaria o senhor Sandro fazendo lá num curso como este? 1 minuto, vereador. O que estaria lá esse cidadão? Não sei. E, por fim, o chefe dessa bagunça, dessa desordem, o chefe dessa bandalheira, o presidente Prico, que aqui não está, para ouvir o que eu estou falando. Mas possivelmente deve estar ligado lá na internet, com receio já de que eu falasse algumas bobagens, né? Porque diz que eu falo bobagem. Então, talvez eles estejam lá me assistindo agora. Fica, então, a minha pergunta, senhores vereadores, e a minha indignação. Se algum dos senhores tiver a resposta para me dar, eu ficarei muito agradecido. Com a palavra, o vereador Anderson. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Eu tenho aqui um comunicado oficial do partido PTdoB, foi entregue em minhas mãos pelo presidente do partido, César Mackenzie, e vou lê-lo para os senhores. Boa noite, presidente da Câmara Municipal de Piraí. No caso, hoje, vereador Luiz Fernando Colossi Júnior. Excelentíssimo senhor presidente, com o qual saúdo os demais membros da mesa, vimos divulgar nota oficial do PTdoB de Piraí sobre a sessão ordinária do dia 10 de novembro de 2014. Quando nosso nome foi mencionado em algumas afirmações pronunciadas pelos vereadores do partido, aqui representado por Flávio de Almeida Ribeiro, Enderson da Silva e José Paulo Carvalho de Oliveira. As últimas eleições de outubro, mesmo alguns não querendo ver, mostraram uma indignação com os rumos que a política brasileira está tomando, com candidatos sem nenhum princípio ou nenhuma ideologia, marchando numa luta desenfreada pela conquista do voto do eleitor. Cada vez mais surgem candidatos que se elegem sem nenhum compromisso com a comunidade que os elegeram. Pensando em mudar este panorama caótico que já se sustentava há anos, resolvemos assumir o PTdoB de Piraí e temos procurado honrar a confiança depositada em nossos nomes.
Um partido político é organizado por pessoas que voluntariamente são unidas por finalidades ideológicas, políticas e com disciplina, visando uma disputa pelo poder político. O sentido de partido político deve ter suas primeiras definições, teve suas primeiras definições na Grécia e Roma antigas. Se fortaleceu no parlamento inglês do século XVIII. Se alastrou pelo mundo com a Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos e através da história do nosso próprio país. Não podemos, contudo, deixar que essa disputa pelo poder seja definida no campo da demagogia, hipocrisia ou ainda de costas para a democracia. No Brasil, as eleições para vereador ou deputado são proporcionais. Dessa forma, elas permitem que regiões, municípios e bairros com número pequeno de eleitores tenham seus representantes, seja na Assembleia Estadual ou nas câmaras municipais e federal. Se as eleições não fossem proporcionais, Piraí não teria seu deputado estadual. Se não fosse desse jeito, o senhor Sebastião Delfino não teria sido eleito pelo PDT em 1996 com apenas 238 votos. Se as eleições não fossem proporcionais, o bairro da Jaqueira não teria condições de eleger por 2 vezes um representante, como nos casos do senhor João Coati em 2000, com exatos 300 votos, e mais recentemente o Didi da Jaqueira, em 2008, com 394 votos. Se as eleições não fossem proporcionais, o Saroli não conseguiria eleger o atual presidente desta casa, senhor Wilden Vieira da Silva, Prico, em 2004, com apenas 209 votos. E muito menos o Cezinha conseguiria ser suplente nesse último pleito. Talvez Santanésia hoje não teria seu representante e a Caiçara não tivesse representado pelo nobre vereador João Roberto Ladeira. O bairro do Asilo já elegeu João Máximo, Cacaria, os saudosos Mauro Gouveia e doutor Antônio Esmeralda. E as eleições proporcionais ajudaram também o Varjão a eleger o vereador Flávio de Almeida Ribeiro. É por essas razões que a vaga não é do vereador ou do deputado, mas do partido ou coligação a qual pertence ou pertenceu. Pois o vereador não se elege sozinho, e sim com os votos de todos aqueles somados, conseguem o coeficiente necessário para garantir uma cadeira na Câmara. Só é possível porque o partido ou coligação obteve os votos dos que não se elegeram. Os candidatos de 80, 50, 40, 30 votos que ajudaram a eleger os que obtiveram maior votação, ou seja, os mais expressivos. O PTB, nas últimas eleições, coligado com o PRB, conseguiu eleger 3 vereadores. Se a nossa coligação tivesse 10 votos a menos, isso não seria possível. Teríamos feito apenas 2. O partido teve uma candidata que obteve apenas 15 valorosos e importantíssimos votos. Essa candidata teve e tem tanta importância quanto qualquer outro. E queremos, nesse instante, parabenizar e agradecer mais uma vez todos esses candidatos, os do nosso partido, da nossa coligação
e os dos demais partidos que não se elegeram e que são constantemente usados e, passados as eleições, colocados de lado, são desvalorizados. É por isso que o PTdoB reconhece a importância de todos, mas a vitória do PTdoB, a nossa vitória, só foi possível graças a outro fator tão importante quanto a nominata, a união. Todas as decisões foram tomadas pelo executivo do partido e respeitadas por todos, sempre dessa forma. Respeitosamente, a decisão foi da diretoria do partido e não de um membro apenas. Foi assim quando tivemos que escolher com quem caminharíamos na campanha para prefeito e quando tivemos que decidir com qual partido deveríamos coligar. Assim foi feito, na hora mais difícil, em que o partido teve que decidir quais candidatos seriam cortados. O mesmo aconteceu com a escolha das comissões, com a aprovação dos novos filiados e com todas as ações, porque entendemos que quando votamos unidos, erramos menos. O PTdoB pensa não existir êxito sem união, mas respeitamos principalmente a individualidade de cada um. Se uns não servem para jogar futebol, outros podem ser jogadores de basquete. Alguns são bons em matemática, outros em história. Vários conseguem ser bons pais, outros excelentes filhos, ter as melhores notas na faculdade. Não significa que será o melhor profissional a ser formado. Ter o maior número de votos não significa ser o mais capacitado para liderar. Pois se assim fosse, quem deveria presidir esta casa não seria o atual presidente, nem mesmo o que foi eleito recentemente. Com esse pensamento, a executiva do partido, formada pelo presidente, vice-presidente, primeiro secretário, secretário-geral, tesoureiro e vereadores, decidiram democraticamente, independentemente dos votos individuais, que o vereador Russo iria compor a chapa como vice-presidente. Uma das chapas que concorreriam nas eleições da mesa diretora desta casa. Para o próximo biênio. E o resultado, todos concordaram em respeitar. Entretanto, o PTdoB possui uma comissão de ética presidida até pouco tempo pelo saudoso professor Rui, presidente de honra deste partido, eleito por todos, cargo que agora é exercido pelo companheiro Elton Ficamude. A comissão já foi provocada e, de forma imparcial, estará ouvindo as partes interessadas para resolver da melhor forma possível e depois tomar as devidas providências, se for o caso, lembrando que esse assunto será resolvido internamente e, no momento, é de interesse exclusivo do partido. Entendemos ainda que devemos procurar respeitar o ser humano para além da figura política. A integridade física ou moral das pessoas deve ser preservada, acima de tudo, pois devemos levar em conta o círculo de amizade que é formado não somente com os nossos filiados, mas também com suas respectivas famílias, das quais passamos a admirar e conviver ao longo desses anos. Entendemos que o processo de eleição da presidência da Câmara passa a ser uma página virada, fato consumado. De agora em diante, devemos nos preocupar
em ajudar nosso município a crescer, cumprindo com o nosso compromisso de campanha, fiscalizando, cobrando e ajudando o Executivo a atender nossas demandas, unidos para um bem maior comum a todos, vereadores, prefeito e população. Para finalizar, parabenizo o presidente eleito Júnior Rocha, juntamente com sua bancada, desejando sucesso, na certeza de que tudo fará ao seu alcance para desempenhar as funções inerentes ao cargo para o qual foi eleito com os votos de seus pares. Agradecemos ao vereador Ladeira, primeiro, por resistir às pressões e que faz parte do processo. Segundo, pela compreensão dos nossos anseios e, ainda, pelo comprometimento que teve conosco e com os demais vereadores para a realização de uma administração sóbria e transparente, caso eleito fosse. Agradecemos aos vereadores Alzemiro e Charles Torres, ambos com capacidade indiscutível de presidir uma chapa, mas que, despidos de qualquer vaidade, estiveram firmes com nossos propósitos, abrindo mão de qualquer cargo para o bem comum de todos, ou de um todo. E, por fim, parabenizo e agradeço os nossos vereadores do PTdoB, nossos suplentes e filiados, nossa diretoria e comissões, afirmando, mais do que nunca, que juntos sempre seremos mais fortes. Obrigado, atenciosamente, César Mackenzie. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Flávio. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Eu acho que que estão fazendo comigo é um massacre, igual foi feito, massacre, eu digo, por parte do meu partido, igual foi feito com o senhor vereador Russo, quando ele falou aquela bobagem que eu falei aqui ontem. E estamos diante de um falso moralismo, porque, na verdade, o vereador ditador Russo ganhou essa eleição porque a proposta dele, que tem aqui o Getúlio Oliveira, que trabalha aqui também, que faz parte do partido, ganhou promessas também de promoção, de ganhar mais, e isso é aquilo, faz parte do partido, faz parte da diretoria do partido. Tá? Coisa que eu não concordei. Outra coisa do vereador ditador Russo é que ia dispensar aqui umas 6, 7 pessoas para colocar os dele. Tá? Os dele que eu digo, de alguns outros do partido também. Tá? Então, eu acho que vocês procuraram ouvir. Tá? Lá na escadaria da igreja, quando a gente saiu da casa do Júnior Rocha, que vocês estavam debochando da cara dele, dizendo que foi lá para comer e beber, e que não ia votar nele, tá? Perdi até o que eu ia dizer aqui. Eu, nesse momento, falei, e falo aqui, o vereador Russo, falei lá na hora que o que vocês estavam planejando, vocês, era uma covardia. Porque não era só dispensar a gente aqui para enxugar, para aquele que não trabalhasse, que estivesse sobrando aqui, não dispensar essa pessoa, porque de repente era desnecessário aqui. Vereador, não. Uma parte, por favor. Eu estou falando só do meu partido, tá, disse vocês quem? Não, vocês do meu partido, eu estou falando, Obrigado. tá? Eu estou falando em relação ao meu partido, ao qual eu pertenço aí. Então, não era para enxugar, para melhorar a casa, não. Era para trocar
E eu disse que isso era uma covardia. Disse ou não disse? Que isso era uma covardia que você estava planejando. De colocar os seus, tá? O Eco Staccato Senhor está aqui atrás vereador, de mim. isso não chegou ao meu conhecimento, não. Não, eu meu como amigo, presidente, eu acabei de como falar- presidente da chapa, mas veja bem, está citando a minha pessoa, Não, porque eu era o presidente da chapa, eu não iria aceitar essa atitude. Eu não estou iria falando aceitar do essa meu atitude. partido. Eu já Eu fui não claro. iria aceitar essa Vereador, por atitude. favor, espere ele acabar a fala dele. Você, Charles, vereador Charles... Você disse- falou que não ia ficar na máfia. Na quinta-feira você foi na minha sala dizendo que não ia ficar nessa Vereador, máfia. aí isso já está então falando você demais. passou pro lado Aí da você já está máfia. colocando palavra na minha boca. Você falou na minha sala. Não, senhor. Que não iria compartilhar Eu já estou com essa falando para máfia. ele aqui, pedindo ele para olhar para Vereador, mim. Não iria Vereador, compartilhar com por essa favor. Porque ele máfia. falou isso. Espere ele acabar Tá. a fala dele, o senhor pede a palavra e Agora usa a fala. aí você já está inventando história, tá? Então é isso aí, tá? Aqui não era só para enxugar e dispensar aquele que estava sobrando nessa casa, não. Era para colocar os deles. Não concordei e falei isso. E estou olhando a sua cara aqui e não minta. Eu falei isso para você. Pode rir mesmo. Mas na hora lá eu falei que era uma covardia o que vocês estavam planejando. Dispensar pessoas aqui, que alguns realmente têm que fazer, tem que enxugar mesmo, tem que dispensar, mas vários outros aí, vocês iam fazer uma covardia. Que são pais de família que trabalham aqui e precisam trabalhar. Vocês apenas iam fazer uma troca para se dar bem. Passaremos para a ordem do dia. Coloque segunda discussão e votação. O senhor não tinha pedido, vereador? Ah, não ouvi. Com a palavra, vereador Russo. Boa noite a todos. Eu pensei por alguns minutos em vir aqui ou não, nessa tribuna, mas eu não poderia deixar de vir, até para pedir desculpa aos senhores, porque quando se escolhe um membro para nos representar, a intenção de todos, acredito eu, que é escolher uma pessoa equilibrada, uma pessoa que realmente tem condições de fazer as coisas direito. Eu lhe peço desculpas, não pelas minhas atitudes, porque nada dessas é verdade. Tiveram, sim, diversas discussões, diversas propostas, mas quem dera eu não seria só ditador, seria o rei, seria o bambambam, se eu pudesse decidir tudo isso. E se eu pudesse, certamente eu faria com justiça. Estou acostumado a administrar meus próprios bens. Não estou aqui para aparecer. Já falei várias vezes que não preciso. Então, o que o senhor Flávio está falando, até me envergonha em saber que uma pessoa dessa fez parte de um partido onde nossa proposta sempre foi fazer o melhor para o município. Sei que errei e gostaria de que alguém aqui levantasse o dedo que nunca tenha errado. Dignamente pedir desculpas. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho um prédio na margem da Dutra, onde eu deixo o galpão aberto e todas as noites dormem no mínimo 6 mendigos lá. Se fosse diferente, se a minha proposta fosse realmente ser uma pessoa ruim, jamais eu faria isso. O senhor é um infeliz por estar colocando dessa forma, o senhor está desgovernado, eu sou uma pessoa que realmente deveria pedir, o senhor deveria pedir licença por um tempo. Acredito eu que procurar médico, o senhor está precisando de tratamento. Infelizmente, eu sou uma pessoa, eu lamento pelo povo do Varjão, porque tem um representante neurótico, desequilibrado, que não tem condições mais de seguir aqui. Eu farei tudo para o meu partido passar esta vaga para uma pessoa mais equilibrada. Mas eu te perdoo. Todo mundo pode errar, todo mundo precisa de tratamento. Eu acredito que no seu caso seria um tratamento psicológico. Obrigado. Passaremos para a ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação os projetos de lei números 28 e 30, que institui o Programa de Mobilidade e Transporte Coletivo
E reestrutura o Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social. Os vereadores que aprovam mantenham-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal. Com a palavra o vereador Charles. Bem, amigos, eu não sei se há mais algum inscrito depois de mim, mas eu deixei aqui uma pergunta no ar e gostaria de refazê-la para ver se alguns dos meus colegas, alguns dos nobres aqui, meus pares, irá se manifestar, se posicionar quanto ao tema. Volto a perguntar, seria algo realmente legal? Seria algo, novamente aqui, acontecendo de imoral, o que diz respeito ao novo turismo que essa casa está realizando essa semana, aonde o nobre presidente dessa casa e organizador dessa farra, Prico, estaria agora desfrutando de um evento ou de um turismo, eu acredito que de turismo, porque não entendo por que uma funcionária que não tem nada a ver com o curso que está ali proposto, esteja junto participando do evento. Não entendo por que um funcionário do almoxarifado esteja discutindo questões econômicas e relacionamento de instituições entre executivo e legislativo em Florianópolis, quando ele é almoxarife. E a menina citada, a funcionária citada, é do protocolo. Eu realmente não entendo. Eu só tenho 5 nomes, não sei se seriam mais. Eu vou fazer novamente a pergunta aos colegas e perguntar principalmente ao nobre vereador eleito presidente dessa casa, Júnior Rocha. O senhor, quando assumir esta casa, irá compactuar com esse tipo de coisa, nobre vereador? Fica aqui a pergunta para, no momento propício, achar que deve se manifestar, fazê-lo. Porque eu não vou. E vou repetir. Todo e qualquer evento desse que for de interesse da casa para a qualificação dos nossos profissionais, eu aprovarei, desde que lido em plenário e não feito às escuras como é feito hoje, aonde vocês não sabem. Passa ali pela mesa para nós assinarmos, mas é só para assinar, porque a deliberação é da mesa. Nós que não fazemos parte da mesa não mandamos nada. Assinamos para fazer número, para botar assinatura ali. Não assino mais, não assinarei mais, e fica aqui a pergunta, nobre vereador Júnior, se a sua postura será diferente da atual, do nosso atual presidente, que implantou esse esquema, esse sistema dentro dessa casa. Gostaria de comentar sobre o ocorrido aqui ainda há pouco. Todos nós nos exaltamos, todos nós temos o direito de opinar e de passar adiante as nossas ideias. Eu entendo que o calor do momento dentro do partido do PCdoB, do PTdoB, ele realmente está provocando, né, uma emoção, uma reação diferente nas pessoas. E acho que não poderia ser diferente, até porque entendia-se haver, né, uma condição de se compor dentro de um grupo, dentro de 3 que fazem parte de um grupo, e nós percebemos agora que já havia uma relação estremecida dentro do grupo. Não vou acusar, não vou julgar, não me cabe. Mas como fiz parte da chapa, indiretamente fui citado, indiretamente, repito, eu me sinto no direito de falar a respeito. Acho que o nobre vereador Russo errou, quando foi infeliz, quando disse que mendigo tinha que morrer e virar ração. Foi um momento de emoção, foi um momento de falta de razão. E ele se corrigiu, e ele se desculpou, e entendeu que fez bobagem, que falou bobagem, foi um momento, são momentos que nós temos, e ele assim o fez. O nobre vereador Russo, com todos os seus defeitos e muitas qualidades, é um gerador de empregos no nosso município, tem quase 50 funcionários, é um cidadão que vive aqui há 25 anos, quase 30. Então eu não vejo por que se crucificar e ficar se levantando esse defunto a cada vez que houver aqui uma discussão. Eu acho isso descabido. O senhor, nobre vereador Russo,
Eu subi essa tribuna e rejeitei a sua posição. Fui contrário à sua posição. Mas o defendi, porque sabia que não era esse o seu espírito. Sabia que não era essa a sua intenção. O senhor foi infeliz no momento, como todos nós somos, em alguns momentos. Então, não entrando muito no mérito das questões partidárias, eu só queria fazer esse registro aqui e me colocar. Vou continuar deixando a pergunta no ar para os nobres colegas se manifestarem. Essa é só uma. Esse é só um dos itens no qual eu vou bater, eu vou acompanhar na administração dessa casa. Se vão demitir, se o projeto da chapa que se apresentou era demitir funcionário, eu não sei. Ninguém me convidou para a chapa para demitir ou contratar ninguém. Eu não indiquei nome. Isso foi feito na mesa passada. Na mesa passada isso foi negociado. Entraram aqui 5 funcionários, que foi o acordo feito pelo presidente Prico para ter a maioria e ser o presidente novamente. Isso aconteceu nessa casa. Não vou enumerar e não vou dar nome dos funcionários aqui, porque eu não acho correto. Mas isso aconteceu, senhores. Essa negociata aconteceu aqui. E eu não concordo com ela. E acho que essa casa precisa de uma reestruturação, precisa ser revisto o seu organograma. Nós temos aqui 4 procuradores, quando 2 dariam conta, que custam para essa casa ao longo de 4 anos cerca de R$1,5 milhão. Temos que avaliar, temos que rever. Temos que avaliar se o funcionário Getúlio não é digno merecedor de um aumento de salário pelas funções que exerce nessa casa. Por que desqualificar o funcionário Getúlio? Por que não dizer que queria dar aumento para o Getúlio? Eu gostaria que todos tivessem aumento. Todos que trabalhem, todos que produzam. Não sou contra ninguém ganhar bem. Todos têm que ganhar bem. Mas precisam trabalhar, precisam produzir. Não é passeando, não é fazendo turismo que nós vamos qualificar as pessoas. Eu, se fosse presidente, vou dizer a vocês abertamente, eu iria rever o organograma nessa casa. Não tenham dúvidas. E se um dia eu vier a ser, talvez não esteja mais daqui nos próximos 2 anos, não tenham dúvidas de que eu faria isso. Votem em mim um dia se eu for candidato sabendo disso, tá? Eu não sou hipócrita e não conto história. Não contei durante as nossas conversas. Repito, o que aconteceu nessa negociação, né, para essa mesa foi uma covardia, foi um golpe. Essa é a minha opinião. Eu não estava presente, o vereador Alzimir adoentado, reuniram-se aqui e anteciparam a eleição. Golpe, desrespeito para com os colegas, foi o que aconteceu aqui. Nem por isso eu vou deixar de apoiar, vou deixar de ajudar e, obviamente, fiscalizar muito, principalmente os projetos que eu já requeri, os contratos que eu já requeri a esta casa, para que me sejam apresentados. Eu vou fazer uma auditoria particular nos mesmos. Meu contador, meu advogado vão auditar os contratos que foram citados aqui. Eu quero saber o que realmente aconteceu nessa casa. Muito obrigado, senhores. Com a palavra o vereador Júnior Rocha. Permissão para falar aqui, presidente? Concedido. Boa noite, presidente, nobres colegas vereadores, público presente. Só para responder a Vossa Excelência, nobre vereador Charles, a quem tenho um imenso apreço, admiração e tenho aprendido muito com Vossa Excelência, só para, obviamente, dizer que espero, como disse aqui ontem, poder contar não só com Vossa Excelência, mas como com todos os demais 10 vereadores, comigo 11, vou precisar muito contar com vocês. Respondendo a pergunta de Vossa Excelência, que ele perguntou se eu compactuarei com esse tipo de coisa, quero dizer a Vossa Excelência que não compactuarei em momento algum com nenhum tipo de desvio. Boa noite, era só isso, obrigado. Com a palavra o vereador José Paulo. Vou ser muito breve. Agradeço, vereador Charles, pela minha defesa, mas eu me coloco da seguinte forma. Se alguém pedir para eu apontar, modéstia à parte, algumas qualidades minhas, eu terei várias para numerar. Tem gente que não tem que falar mal dos outros. Mas tudo bem. Quero responder ao senhor que eu estou à disposição para ajudá-lo no que for possível, para que nós possamos
realmente melhorar esta casa no que for possível. Tenho certeza que o Júnior vai fazer isso com a gente. E só para lembrar que essas viagens que acontecem aí é prerrogativa do presidente da mesa. O papel que nós assinamos é simplesmente para nós tomarmos ciência. Nós não autorizamos as viagens. Boa noite a todos. Sobre a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão. Presidente, por favor, eu pedi para falar. Com a palavra, o vereador Iaco. Obrigado. Tranquilo, esses desencontros acontecem mesmo. Eu confesso que tô zonzo. Tô zonzo. Dá uma respirada aqui para me recompor. Mas, mesmo zonzo, eu consigo observar e consigo tirar proveito das situações. Está em plenário hoje um caso vivo. Está ali, ó, Pablo Joff. Foi pré-candidato no PTdoB, teve seu nome desaprovado no primeiro momento e permanece até hoje. Belo exemplo de democracia. Parabéns, meu amigo. Isso sim é democracia, porque nem sempre o que nós queremos vai ser o que vai acontecer. O que determina quem está de acordo com a democracia são aqueles que aceitam vencer ou não. Eu fiquei zonzo e quero aqui de público dizer para Vossa Excelência, vereador Júnior Rocha, que em momento algum eu, Henderson da Silva, tive uma postura de demérito em relação a você, Júnior. Cito você como amigo, você me conhece há muito tempo, jamais faria isso. Meus pais não me ensinaram isso. Vossa Excelência sabe que o ser humano é o único animal que tem a capacidade de brincar, de sorrir, é o único animal que ri de si próprio, ri dos outros e que faz graças, né? Por quê? Porque nós temos essa qualidade de exercer o pensamento. Então, se em algum momento, vereador Flávio, se de minha parte, o senhor não citou meu nome, mas se eu em algum momento passei essa impressão, desconsidere, porque eu não sou de fazer esse tipo de coisa, ficaria muito chateado se alguém fizesse comigo. Estou te falando, olhando nos olhos, vereador, porque tudo isso aqui é passageiro. Amanhã eu não sei se eu estaria aqui como vereador mais, e essa mácula eu não quero que fique entre a gente. Posso não ter estado contigo junto na votação, mas como amigos, de mãos dadas, da forma que tu sempre me ajudou, temos uma amizade forte, uma particularidade muito grande. Vossa Excelência esteve em minha casa, jantando comigo, a gente conversa muito, a liberdade que eu tive na sua casa, o senhor tem na minha casa, e se por algum momento, né, passou pela sua cabeça que eu tivesse esse tipo de comportamento, eu peço que desconsidere. Eu tenho mais uma colocação a fazer. Todas as vezes que eu fiquei em dúvida, em toda a minha vida, quando eu tive dúvidas, eu procurei pensar um pouquinho, dar uma freada. Às vezes é bom você dar uma freada, mas quando eu não consegui frear e errei, eu voltei atrás, pedi desculpas, né? Eu acho que é o mínimo que o ser humano tem que fazer. Eu respeito como ser humano, como pessoa, meu amigo Flávio, nunca vou deixar de respeitá-lo. Mas, sinceramente, vereador, massacre é o que Vossa Excelência tentou fazer com José Paulo. O caso dele realmente foi superado. E o senhor, com essa mágoa no coração, vai se sentir muito mal. É bom colocar isso de lado, porque a mágoa, ela faz mal, né, para quem dispensa, e não para aquele que recebe essa dispensa. Porque uma vez que o senhor pediu desculpas, até em público aqui, eu acho que cabe a nós, né, como seres humanos, entender que somos passivos, né, nesse tipo de situação, e provavelmente, se a gente não se policiar, podemos errar também.
Eu, ontem, na sessão, fui interrompido no expediente. Os senhores que assistem aqui às sessões já perceberam, alguns devem ter captado que no expediente o vereador ele pode pedir a palavra, não simplesmente falar enquanto o outro está falando. Vereador, por favor, a parte, e o outro que está falando se propõe ou não a ceder a parte. Eu, quando falava aqui ontem, fui interrompido pelo vereador Flávio. Em momento algum, vereador, eu fiz disso um cavalo de batalhas, mesmo estando certo. O senhor entrou, me interrompeu, foi uma falta de sensibilidade e eu me posicionei educadamente. Logo depois, teve o episódio onde o senhor me citou em sua fala, já na explicação pessoal, e é recorrente nesta casa, quando o vereador é citado nas falas da explicação pessoal, o presidente cede a palavra para o vereador que foi citado. Isso aqui está acontecendo diversas vezes. É só a gente pedir aqui a busca nos anais dessa casa que nós teremos aqui as gravações. E, covardemente, o presidente não me permitiu falar e passou a bola para o vereador Flávio. Falou, não, eu vou deixar o vereador decidir. E, infelizmente, né, esses são os atos covardes do vereador Prico. Quando lhe interessa, a bola é dele, eu vou bater o pênalti. Agora, na hora de defender o time, né, de você se colocar numa situação de defender a casa, que é o que mais importa, e defender de forma com que não seja para uns e não para outros, aí não, vereador, internamente nós, um discurso vazio, desprovido de qualquer fundamento do nosso regimento, mas, como cavalheiros, as coisas vão acontecendo e a gente vai aceitando. Eu sempre ouvi do vereador Flávio o seguinte, é uma covardia que fazem com a gente, porque quando a gente quer falar na explicação pessoal, não deixam, só se for de interesse do presidente. Se não for, ele não deixa a gente falar, encerra a sessão arbitrariamente e coloca um ponto. E ontem, Vossa Excelência, fazer um papelão desse, colaborar com essa atitude feia do presidente e não me deixar falar, mesmo quando pedir licença, não invadir a sua fala. Boa noite. Sobre a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 17 de novembro do corrente ano, à hora regimental.